Eu venho a essa tribuna, mais uma vez, cobrar do governo federal que providências urgentes deverão ser tomadas com relação à migração venezuelana. Todo mundo sabe que no final de 2015, quando começou essa crise econômica, social e política na Venezuela, nós alertamos o governo federal, o chanceler, o senador Serra, o ministro da Justiça, o presidente da República, de que essa migração ela teria que ser acompanhada pelo governo brasileiro e também pela ONU, de ordem que o governo federal fez ouvido de mercador. Na verdade, o governo federal tem feito um pacote de maldade contra o povo de Roraima. Porque essa migração, ela agravou a crise que já vinha tomando conta do estado de Roraima. Roraima é um estado que vive de uma economia fraca, do contra-cheque, do comércio, do serviço, uma pouca participação da indústria e muito menos ainda da agropecuária. Roraima depende de 75% da sua receita, ela vem do FPE, a 80% vem do FPE. A receita própria ordinária fica em torno de 20% a 25%. Ora, logo um estado desse não vai ter suporte para uma migração da ordem que está acontecendo hoje com os venezuelanos. Só na parte educacional, a demanda aumentou aí quase 400%. Na parte de saúde, são números assustadores. Na segurança não se fala. E o pior, que o recurso que o governo federal até hoje efetivamente encaminhou ao governo do estado, que é quem vinha mantendo esses abrigos, que vinha dando de forma precária, desumana até, a assistência, não chegou aí a 400 ou 500 mil reais. E o governo designou o Exército para administrar essa crise e colocou ali 190 milhões. Mas todo dia eu passo pela barreira do Exército Brasileiro, na BR-174. É uma fiscalização extremamente ineficiente. O Exército chega ali por volta das 8 horas, fica ali até às 18 horas, naquela BR, e o período noturno todo, a BR fica desprotegida. Resultado que aumentou substancialmente o número de violência no nosso estado. Então, o senhor Michel Temer, num total ato de irresponsabilidade, mas esperar o quê, de um chefe de organização criminosa, coloca ao estado de Roraima um pacote de maldade. Pacote de maldade. O PMDB hoje maltrata o povo de Roraima. O PMDB maltrata o meu estado. Roraima tem 12 glebas prontas para serem tituladas. São aí mais de 40 mil produtores, tanto na área rural quanto na área urbana. No entanto, por questões políticas, os adversários do PMDB, adversário da governadora, que é do PP, que também é da base do governo Temer, impede de o governo federal dar só autorização, o assentimento. É uma área. Roraima fica ali cerca de 150 quilômetros de fronteira.
E sendo assim, com uma distância dessa, é necessário que haja uma autorização do Conselho Nacional de Segurança do Brasil. E estão as glebas totalmente prontas. No entanto, o Michel Temer, com esse governo do PMDB, ajoelhado para a corrupção, faz esse pacote de maldade, e o PMDB de Roraima impede essa titulação. Quem sofre com isso é o nosso povo, é a nossa gente, é o produtor que não tem a titulação da sua terra. Se ele não tem a titulação, logo ele não é dono, ele não tem segurança jurídica, ele não pode ir nas instituições financeiras ali buscar recursos, financiamento. Por contrapartida, o Estado não tem recurso para investir, as estradas de péssima qualidade, não há ponte, não há energia, não há um acompanhamento técnico, não há um trator, não há um caminhão para escoar a produção, de ordem que obriga o homem do campo a parar de sofrer, tem que ir para a área urbana. E o governo federal faz essa jogada, né? Faz esse pacote de maldade na tentativa de eleger o senador do PMDB de Roraima, que está até o bigode envolvido em corrupção. Responde por 12 processos e já é réu em um desses processos. Então, com medo de ir parar lá na mão do Moro ou de outro juiz qualquer, naturalmente, eles estão matando o povo de Roraima para tentar, talvez, comprar votos, porque só se elege comprando voto. Do contrário, está fora. Está fora. Então, o governo Temer, o governo federal, maltrata o povo de Roraima em todos os sentidos. Não dá um assentimento para a titulação. A energia, nem se fala, tiraram a concessão da SE, a companhia energética do nosso estado, uma companhia que tinha know-how, uma companhia que fazia uma energia social, uma companhia que tem um quadro preparado, um quadro comprometido com a empresa. No entanto, o governo do PMDB e o PMDB de Roraima tiraram essa concessão, de ordem que a SE foi para a falência, com isso, está aí, um barco à deriva, e passaram para a Boa Vista Energia. Um fracasso absoluto, A Boa Vista Energia não está tendo condições de tocar a energia no estado de Roraima. Falta energia de dia e de noite toda hora. Os prejuízos são imensuráveis ao comerciante, aos eletrodomésticos das pessoas. Na minha casa eu tive essa semana um freezer e uma geladeira queimada por essa oscilação permanente da energia no estado de Roraima. Pior do que isso, é que no lugar de dar continuidade ao que a presidente Dilma tinha feito, que era continuar a obra da linha de Tucuruí, paralisaram e jogaram todas as cartadas, o PMDB de Roraima jogou todas as cartadas nas termoelétricas. E pasmem, as termoelétricas, se a Venezuela suspender o fornecimento de energia, nós não duraremos 3 dias, porque não tem sequer reservatório para o combustível, para o funcionamento das termoelétricas. Então, o governo federal, do senhor Michel Temer, comandado por essa quadrilha, uns ministros, outros líderes, maltrata o povo de Roraima de ordem que chega ao limite da falta de sanidade. Roraima hoje é sacrificada por não ter a titulação das suas terras. Roraima é sacrificada
com a questão energética. Roraima é sacrificada, que o governo federal, embora com a crise agravada com a imigração venezuelana, não pactuou, não aceitou a proposta da governadora de negociar a dívida do Estado de apenas 2 bilhões, mas que pesam no orçamento, no financeiro do Estado. E, por último, ainda temos aí a questão da mosca da carambola, que dos 15 municípios, nós temos 4 que estão inviabilizados e os demais precisam exportar. Para tanto, basta o Ministério da Agricultura dar a certificação fitossanitária do Ministério da Agricultura, pesca, esse certificado e abastecimento para abertura de exportação de frutos hospedeiros da mosca da carambola. Algumas regiões do estado de Roraima já se encontram livres, ou seja, dos 15 municípios, 11 estão totalmente livres, 4 ainda estão com a identificação da mosca da carambola. No entanto, o prejuízo hoje para os produtores do meu estado fica em torno de aproximadamente 100 milhões ano. Isso pesa no orçamento de um ente federativo, uma unidade como a nossa, pequena, que temos apenas 3 bilhões e 600 milhões de orçamento, que são previsão. Portanto, fica aqui, mais uma vez, o meu protesto, fica aqui a minha indignação com esse governo federal, que não tem o menor senso de um presidente da República, que não tem o menor respeito pelo ente federativo, e o povo de Roraima está sendo massacrado pelo PMDB do estado de Roraima e do Brasil. Hoje o PMDB de Roraima e do PMDB do Brasil impedem a titulação das nossas terras. Hoje o PMDB do Brasil e de Roraima impedem a liberação da mosca da carambola. Hoje o PMDB do Brasil e de Roraima impõe ao povo do meu estado a energia mais cara do mundo e a mais inconfiável, instável e insegura. Senador Teomário. Excelência. Só para anunciar que no plenário, nas galerias da casa, estão lhe ouvindo, atento inclusive ao seu discurso. Sejam bem-vindos. São estudantes da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. É uma universidade federal? Não, particular. São estudantes do curso de Direito. Sejam bem-vindos. Agora nós estamos numa sessão solene, numa sessão que chama-se sessão não deliberativa, é sessão de debates. Então, os parlamentares, os senadores se inscrevem antecipadamente para ter a sua vez. Agora está o debate livre, o senador de Roraima, o senador Teomário Mota. Agradeço a Vossa Excelência e também saúdo os universitários, principalmente do curso de Direito, de um estado que tem o nosso respeito e o nosso carinho, porque é um estado que amadureceu rapidamente, os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, hoje naturalmente faz uma política voltada para a sociedade, voltada para o Brasil. Esse Brasil que hoje não passa aquela segurança que a gente realmente espera, especialmente os políticos que aqui estão, todos que sentam nessas cadeiras aqui, eles não veem
automaticamente. Ele vem com a digital de cada estado. Eu tenho certeza que Santa Catarina tem mandado para cá bons políticos. Mas é um processo seletivo, natural, e que eu parabenizo os estudantes, concluam um curso tão bonito, tão importante. A rainha de todos os cursos, que é o curso de Direito, eu não tenho nenhuma dúvida que serão grandes advogados, grandes juízes, grandes promotores, delegados, ou qualquer carreira que possam abraçar. Mas sempre no caminho, no trilho da honestidade. Nós precisamos fazer esse país ser mais justo, ser mais humanitário e, sobretudo, mais honesto. E eu estou falando aqui exatamente de um presidente que deveria estar na cadeia, né? Um dia desse eu vi um general, não sei se é verdade, numa rede social se manifestando que era contrário, que se o Supremo liberasse o Lula, que ia ter isso e aquilo outro. Eu falei, que general é esse que bate continência para um presidente ladrão como esse que nós temos? Lamentavelmente tem que usar essa linguagem, que é para o Brasil entender. É um chefe de quadrilha composto por bandidos. Então nós precisamos fazer essa limpeza ética no país. Nada melhor do que bons advogados que serão vocês, tá certo? Então, senhor presidente, continuando o meu discurso, defendendo o meu estado, território de Roraima, que é um ente federativo que poderia estar contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do nosso país, porque nós temos em torno de Roraima um PIB maior do que o PIB de São Paulo, nós temos uma área ainda a ser plantada, principalmente na agricultura, na pecuária, extremamente vasta e grande. No entanto, a corrupção, né? Um governo sem compromisso, como é o governo do PMDB, vive aí sacrificando o povo de Roraima. Não vou me calar, se possível, vou usar esta tribuna todos os dias, até fazer ecoar o suficiente para que esse presidente Michel Temer tenha discernimento, tenha a consciência que ele não pode governar tentando eleger um quadro corrupto nesse país, maltratando o povo de Roraima. Muito obrigado, senhor presidente.